Amanda Soares, ela é policial civil, de dupla excepcionalidade, é policial civil, autista e altas habilidades, né? Então, é onde a gente chama de dupla excepcionalidade ou múltiplas condições. E ela vai falar sobre o Centro de Apoio Técnico para Atendimento de Vítimas PCDs. Amanda? Cadê a Boa Amanda? noite. Oi, Amanda. Tudo bom, Bem, Gabi? Eu não sou muito de slide, assim, e acho que os números da Maria Júlia já introduziram o assunto também, né? Quando a gente conversou sobre o tema, eu trabalhei em delegacia da mulher 1 ano e meio, minha mãe trabalha ainda. Então, eu trabalhava nessa unidade, né, que ainda trabalho, na verdade, que são 3 unidades dentro do mesmo local físico. Que é uma delegacia da mulher e um centro de atendimento técnico, que foi instituído há alguns anos no estado de São Paulo, que lá com a gente funciona desde março do ano passado, para atendimento de pessoas com deficiência. Nossa, a rua aqui está pouco movimentada hoje, né? Está vazando bastante barulho, espero que não atrapalhe. E até por conta do que você acabou de falar, Gabi, teve uma situação que me vem sempre à cabeça, num plantão onde eu atendi um casal de surdos. Marido e mulher moravam juntos e ela foi vítima de estupro. Ele chegou em casa, ele era usuário de droga, ele chegou em casa sob efeito, bastante transtornado, ela não queria nada com ele, e ele colocou uma faca no pescoço dela e obrigou a ter relação. Né? Aqui a gente usa muito videochamada para tudo que é relacionado à polícia, né? Porque o CAT ele atende lá segunda a sexta do meio-dia até as 17. Mas a gente usa muito esse recurso porque é recorrente, né? Até porque eu trabalho em Campinas e a minha unidade é a única na cidade que atende 24 horas, né? É a única delegacia da mulher que atende 24 horas. Então é mais recorrente do que a gente gostaria. Ocorre que esse caso, eu acompanhei com as meninas do CAT, né? Eu fiz o atendimento junto com o intérprete de Libras por videochamada. No dia, ela queria que ele ficasse preso, ele foi preso em flagrante. Mas já no fim do flagrante, ela falou que o que estava no papel não era nada daquilo que ela tinha dito e que ela não queria mais que ele ficasse preso. E foi um caso que a gente acompanhou aí durante mais de um mês. E o mais difícil de tudo era o fato dela não se enxergar como vítima. Ela não conseguia se enxergar como vítima. Então, eu acho que mais do que falar sobre a estrutura dos CATs, que é legal, a gente tem aqui em São Paulo hoje, é uma lei estadual, a gente tem uma estrutura que dá que presta o apoio, assistência social, a gente tem abrigos aqui para o qual a mulher pode ser direcionada, que a gente sabe que é sempre muito mais difícil quando a gente fala de uma mulher PCD, né? Mais ainda quando ela tem filhos, até porque no abrigo você não pode ter comunicação com pessoas de fora, né? E ela precisa muitas vezes desse suporte. Então, lá a gente tenta fazer assim o melhor possível, mesmo que não seja o mundo ideal, mas a gente tem uma equipe com assistente social, com psicólogo, com intérprete de Libras, tem outras pessoas que trabalham no suporte desse centro de atendimento, e eu acho que a gente não tinha tanta noção de que a pessoa com deficiência sofria tanta violência quanto a gente passou a ter depois da abertura do CAT. Porque é uma coisa que eu converso muito com a Amanda, que é do treinamento daqui de São Paulo, né, da Incluir. Perdi a linha de raciocínio. O TDAH me adora quando eu tô dando aula. tamo Uma coisa junto, assim. tamo junto. E você não tinha a ideia, vocês não tinham noção do tanto que a violência. Sim, sim, porque quando a gente vai dar treinamento em hotel, né, que é o foco dela é muita parte de hotelaria, de lazer, a gente fala sobre os lugares se prepararem para receber, porque eu não fiz porque eu não tenho demanda, mas faça porque você vai ter demanda a partir do momento que for divulgado que você tem uma estrutura acessível. Né? Sempre que a gente fala de acessibilidade e inclusão, surge esse tema. E aí, a partir do momento que o CAT foi para dentro dessa nossa estrutura, que a gente passou a ver como as pessoas passaram a denunciar mais. Até porque foi um período que foi compatível aí com a pandemia. Então, explodiu de número de casos na delegacia da mulher e explodiu de número de casos também
dentro do CAT, que eles fazem o acompanhamento, eles encaminham para CAPS, para CRAS, quando tem que encaminhar, enfim, eles fazem esse acompanhamento durante um tempo maior. Mas, assim, eu acho que como pessoa com deficiência, eu não tinha noção da quantidade de pessoas nessa condição que estavam em situação de violência e que não se sentiam contempladas, não se sentiam acolhidas nesse tipo de estrutura. É muito triste a gente imaginar isso dentro da instituição, né? Mas quando a gente começa a pensar sobre, é que você vai ver o tamanho do problema e como é uma coisa estrutural mesmo na sociedade, né? Eu queria que a gente conversasse um pouco mais sobre, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, eu queria que a gente batesse um papo para ajudar quem tiver dúvida sobre aí. Eu tenho, eu Oi, tenho. Amanda, deixa eu falar um Ou, pouquinho aqui. Oi, Pode deixar. Amanda. Oi, Gabi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Amanda, Gabi. Agora sim, meu áudio voltou. Amanda, Gabi, Amanda, eu tava vendo naquele coletivo Keller, né? Falando sobre essa questão da violência e, assim, é alarmante a situação. Por quê? A gente tem aí a Lei Maria da Penha, mas eu acho que a Lei Maria da Penha esqueceu das pessoas com deficiência, né? Ela não tem artigo ali voltado para as questões da pessoa com deficiência. Você está me falando aí, por exemplo, que em Campinas tem uma delegacia única especializada 24 horas. Se a gente imaginar que tem lugares que não tem nenhuma delegacia especializada 24 horas, são homens atendendo mulheres. E se a gente imaginar que tem lugares que ainda não tem videochamada, não tem videochamada, como é que pode ser feita essa questão, né? Como que pode ser feito com a mulher surda? Se a gente viu que recentemente o governo federal, foi acho que no final do ano passado, que introduziu no sistema do governo federal as questões da denúncia para as pessoas surdas, né? E para a pessoa, então, com deficiência visual, como que isso tem sido feito? E se a gente imaginar também que aquele botão do pânico, ele não é oferecido para todo mundo. E aí, se a gente pensar que a maioria dos juristas, né, a doutora Edilene, presidente da IPD, ela sabe disso, a maioria dos juristas, eles consideram que a solução para as mulheres vítimas de violência seria dar um trabalho, um auxílio moradia, mas vem cá, e aquela mulher com deficiência que não tem condições de trabalhar e nem de morar sozinha? Essa mulher não tem previsão legal, não existe previsão legal nenhuma para isso. Então, Amanda, me fala, você já passou por todas essas situações. Onde eu vou pôr essa mulher com deficiência? Se você já passou por alguma das situações, onde eu vou pôr essa mulher com deficiência? Como que essa mulher com deficiência que foi muitas vezes violentada pelo seu cuidador, ela vai fazer para sobreviver? É ele que cuida dela, né? E é essa razão que pela qual a maioria das mulheres com deficiência são violentadas, que essa violência ela acontece dentro de casa e muitas vezes pelo cuidador, por isso que o índice, o dado, a estatística é alta da mulher com deficiência. Então, eu não sei, sabe, a gente pensar, todos os dias eu penso em projetos de lei voltado para a mulher com deficiência, uma vez que eu não acho respaldo legal ali para essas situações. Então, eu queria só ajuda, como é que você tem convivido com essas situações? Claro, eu nunca tive que encaminhar nenhuma mulher com deficiência para abrigo. Não sei te falar, posso procurar e depois eu te falo se os abrigos têm acessibilidade, o que eu acho bem difícil. Não tem, né? Então, é aquela coisa assim, mas nunca precisou, né? Eu estou num grupo de estudo de psicanálise e autismo, e aí hoje a gente estava conversando sobre o porquê que não precisava, né? Porque o autismo, desde que o Leo Kanner definiu, tem 76 anos, né? E aí a gente entra nas políticas de desinstitucionalizar essas pessoas depois de 1980. Foi ontem, né? E aí a gente está discutindo lá um artigo sobre epidemiologia, sobre surto de autismo, né? Que no fim a pesquisadora conclui que
Foi só uma questão de metodologia e uma questão de aumento de diagnóstico, não uma questão de surto. Mas quando a gente fala disso, a sociedade não tá pronta e muitas vezes, vamos ser sinceros, a sociedade não está interessada em se adaptar, né? Eu estou trabalhando junto com o gabinete de um deputado aqui em São Paulo, escrevendo alguns projetos de lei, inclusive meu projeto do ASA deve virar projeto de lei em breve, para ser incluso nas grades a capacitação para abordagem de autista, e aí a gente deixou mais abrangente, que é autista, surdo e pessoas com deficiência intelectual. E lá a gente tem um projeto que ele é voltado para moradias, repúblicas assistidas, para pessoas que passam de 18 anos e têm alguma deficiência, mas não tem uma pessoa para ser cuidadora, e que eu acredito que entraria nesse mesmo escopo que você falou, de uma violência sofrida por um cuidador, por exemplo. Mas pensando aqui, eu não sei de nenhuma política específica que exista para, por exemplo, abrigar essas mulheres vítimas de deficiência, vítimas de violência com deficiência. Eu desconheço. Sabe o que acontece, Amanda? Sabe por que eu acho que isso não está chegando? Porque essas mulheres não estão tendo condições de denunciar. Essas mulheres não estão conseguindo denunciar. E isso é o mais preocupante. Essas mulheres não estão tendo condições de denunciar, por quê? Porque, mais uma vez, pela fragilidade que elas vivem, por depender daquele cuidador, por não encontrar uma saída. Às vezes, talvez elas não consigam ter acesso a um telefone, elas não consigam ter amigos, elas não consigam ter, elas não têm visitas, elas não têm com quem conversar, elas não têm terapeutas, elas não são assistidas. Então, talvez, se você for pensar, Larissa, eu não tive nenhum caso que eu encaminhei para o abrigo. Mas aí eu te pergunto, teve denúncia? Existia um número razoável de denúncia para que isso pudesse acontecer? Não. Esse caso, por exemplo, seria um caso da gente encaminhar para o abrigo, essa moça que eu falei, mas ela... E aí eu acho que entra muito essa questão que a gente está falando da pessoa não se enxergar como vítima, né? Porque se a gente já tem isso, quando a gente fala de ciclo da violência naturalmente, com qualquer pessoa neurotípica, padrão, socialmente aceitável e normal, né? Você imagina quando a gente fala de uma relação de culpa, né, de um narcisista perverso aí que encontra uma pessoa deficiente e que incute essa culpa na pessoa, a pessoa vai achar que a vida da outra pessoa tá uma porcaria e a culpa é dela, entende? Para você se enxergar como vítima é muito mais difícil. Não, a vida dele tá assim e a culpa é minha. Então, o neurótico por excelência, ele sente prazer na dor, né? Então, é assim, eu estou aqui e eu devo continuar aqui, porque se eu faço ele sofrer, eu tenho que sofrer também. E eu tenho que mais do que sofrer a violência e ficar calada. É dificílimo isso. E isso eu falo em relação não só à mulher com deficiência, mas à mulher que sofre violência no geral. Ela chega lá, ela até tá firme, mas ela fica um pouco dentro do ambiente da delegacia, por mais que a gente trabalhe com acolhimento, por mais que ela dê sorte também, porque infelizmente hoje a gente não tem só mulheres trabalhando em delegacia da mulher por conta de contingente, né? A gente não tem contingente para tudo isso. E ela chega ali, mesmo que a gente faça um atendimento excepcional, para que ela se enxergue nessa posição, meia hora depois ela está falando que ela não quer mais que ele fique preso. A gente nem terminou o flagrante e ela já não quer mais que o cara fique preso. É muito difícil. É um trato que, assim, eu saí da DDM, eu pedi para sair, eu não tenho estrutura emocional para trabalhar aqui, mas... Até porque na pandemia o número de casos de violência sexual infantil aumentou muito, né? E eu não estava mais conseguindo lidar com aquilo, nem na análise. Eu pedi para sair porque você tem que ter um respaldo que a gente não tem também, né? E quem cuida de quem cuida? Né? A gente passando por tudo isso e a gente não tem nenhum tipo de respaldo. Eu acho importante falar também, porque é muito fácil, muita gente chega e mete o pau. Ah, porque a polícia não atende quando tem que atender. A gente não tem nada de suporte. Nas delegacias, na unidade em que eu trabalho, você ainda tem estagiária de psicologia para fazer o atendimento das vítimas. Pergunta se alguém fez algum convênio
com alguma faculdade, com as 500 faculdades que tem em Campinas, para atender os policiais. E aí eu PCD, né, eu autista, passando por tudo isso, segurando todas essas informações que chegam até mim, e eu não tenho onde desaguar isso. Eu ainda tenho a minha análise, eu faço supervisão por ser psicóloga, mas e aí? Né? E o resto das pessoas? Faz como? Você surta. Aí você começa a tratar, você fica blasé. Você vê tanta desgraça todo dia que você não tem mais tato. Você passa a tratar as pessoas de qualquer jeito. E isso é ruim para os dois lados. Na verdade, o profissional, ele dissocia, né? Ele dissocia a humana, ele não se conecta mais com aquilo ali como se fosse humano, porque ele chegou isso que você está falando do adoecimento, vem de uma coisa de uma impotência tão grande, a gente está aqui para fazer, mas não resulta em nada. Então, essa impotência, ela congela o nosso sistema neurofisiológico, e aí eu tô lá, zero emoção, né? E vou te falar, Gabi, que às vezes a gente se esforça para fazer a situação e a gente é mal visto dentro da instituição. A gente faz todo um trabalho com a pessoa, tal. Quando você vai passar a ocorrência para a autoridade policial, a autoridade entende do jeito que ela quer. E no plantão, por exemplo, lá, nós não temos nenhuma delegada mulher. São todos plantonistas homens. E é o que eu estou te falando, porque, assim, a mulher também perpetua a violência contra a mulher. E se ela foi criada na normose, no padrão, e etc., muitas mulheres perpetuam o machismo também e acha que é frescura e fala isso. Não, mas você tem que reagir, né? Tá na hora de você sair. Pô, a vulnerabilidade social na Marinha, eu ouvi de muitas mulheres, né, em situações de violência, mas eu não posso deixar ele, porque, e a vida da esposa de militar é muito difícil, porque o militar é muito transferido, né? Então ela nunca consegue estudar, fazer um curso, criar raiz, criar amizade, então ela fica muito dependente ali. E aí já ouvi lá várias vezes, né, de que eu não deixo ele porque pelo menos eu tenho isso daqui, que era o sistema de saúde da Marinha, né? Então é muita vulnerabilidade ali, né? E acho que você falou uma coisa que é assim, a sociedade não está se importando, sociedade, se a gente não vai lá brigar, e o poder público e tudo mais, né? E a gente sabe que existe um viés na ciência, na política, na educação e tudo mais, e a gente está vendo o quanto a ciência, ela não estudou o corpo feminino. Então, o quanto o meio militar, seja na polícia ou nas forças armadas, é predominantemente masculino. A mulher que está na corporação, ela mesma já tem que lutar muito ali e conseguir se impor para poder dar conta também daquilo ali, do machismo e tudo mais, né? E todo o adoecimento. Então, eu fico pensando, eu tinha uma amiga neuropsicóloga, tenho, né, no time, que era do TJ, né? E ela era psicóloga da vara de família. Ela também pediu para sair, porque adoece. Ela falou, não dava conta, a violência infantil, né, a violência sexual com crianças é um negócio assim, é adoecedor, né? É surreal. Né? A gente nem imagina o tipo de violência que uma criança com paralisia cerebral, com algum outro tipo de deficiência passa. Né? Não sei se vocês lembram no caso de um garoto autista que foi encontrado dentro de uma lata acorrentado no quintal. Foi Campinas. Foi a minha unidade que atendeu. Então, assim, você vê tanta coisa todo dia que você fala, cara, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. E quando a gente fala de política pública, dificilmente a gente vai ser consultada. Tem algumas pessoas que hoje têm essa preocupação, alguns parlamentares que têm essa preocupação,
muitos deles preocupados em usar o autismo e a bandeira como palanque político, Sim. que me dá desespero, que tem, por exemplo, um certo parlamentar que se diz o primeiro parlamentar autista do Brasil, que está na cidade de Guarulhos e é vereador, e que me chamou para falar na pré-candidatura dele, e quando eu critiquei o material dele, que era completamente capacitista, o convite que ele tinha me feito para trabalhar com ele desapareceu. Né? Então, assim, ele quer enquanto for útil, as pessoas querem enquanto nós somos úteis, mas quando a gente começa a reclamar, quando a gente começa a fazer críticas sobre a realidade que a gente está inserido, a gente não serve mais. Né? Então, para a questão de política também, é muito difícil, porque as que a gente tem dificuldade de implementar, de fazer valer. Já começamos pelo fato da gente ter visto durante a pandemia o garoto e a mãe que foram obrigados a desembarcar da aeronave por desconhecimento da Polícia Federal da lei, né, do decreto. E isso vai se perpetuando, assim, quer dizer, se você sofreu uma violência, se teu direito foi desrespeitado, e ele é lei, não interessa, você vai depois chorar na justiça, você vai entrar com processo. Ninguém, a priori, você já começa errado, você já sai com menos 10, sabe? É bem difícil. Essa questão aí é real mesmo. Eu falei com a Gabi agora mesmo, no início aqui da live, e bem no início, a questão da deficiência, ela torna-se mais importante em determinadas épocas, e são poucas pessoas que pegam isso como uma bandeira verdadeira para falar assim, não, eu vou fazer o que for. Assim já usa para mim aqui, eu vou fazer o que for preciso para eu conseguir o que eu almejo em relação aos direitos da pessoa com deficiência. Muitos pegam por uma fase e depois desistem do meio do caminho, porque aquilo ali não faz parte da vida da pessoa. Então, infelizmente, a gente vive isso daí. Então, às vezes, por isso que eu digo, as pessoas, para ocupar, nós temos que ter representantes reais no poder legislativo, no poder executivo e no poder judiciário, pessoas que entendam. E tem um outro lado também, Amanda, às vezes a gente tem que chegar num prefeito, num vereador, em algum representante do executivo, do legislativo, e desenhar a deficiência para eles, desenhar o autismo para eles, desenhar as outras deficiências para eles, porque como eles não vivem, eles não sabem nem por onde começar. E eu achei muito interessante na palestra da doutora Sandra Massucci, que ela é promotora, e ela falou, gente, não se engane, quando faz um requerimento para o Ministério Público, não imagine que ao chegar lá o promotor vai ler e vai entender o que vocês estão falando. Eles vão seguir a lei. Então tem que usar a nomenclatura correta, o jeito correto, porque eles vão seguir aquilo ali que está na lei e da forma que eles se entendem. Então, é muito difícil, né? É muito difícil a gente não ter ali um psicólogo, um psiquiatra, um médico, uma equipe multidisciplinar dentro desses órgãos, né? Dentro do legislativo, dentro do executivo, dentro do judiciário, especializados em autismo, essas pessoas especialistas em autismo, para explicar para esse pessoal o que é o autismo, para poder fazer projetos de leis coerentes. É complicado isso, eu vivo isso todo dia. Né? Hoje eu estou em Brasília, vocês estão me vendendo carro, porque eu fui na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência tentar explicar que o autismo ele precisa de uma coordenação específica para o autismo. Que apesar de ser uma deficiência como as outras deficiências, o autismo ele tem muitas especificidades desconhecidas do mundo e que precisam ser conhecidas para poder gerar leis eficientes. Então, ainda a gente precisa explicar isso. Ah, não, mas vamos igualar, é uma deficiência como outra qualquer. Não, não é. A gente ainda precisa de muitos direitos, muito mais do que muitas outras deficiências. A gente ainda precisa de muitos direitos, de muito conhecimento, de muita conscientização, para a gente chegar a ter um mínimo de dignidade. Só que aí eu ouvi uma coisa essa semana, quero dizer para vocês para encerrar. Eles falaram assim para mim, sabe, Larissa? Essas grandes conquistas só acontecem com a pressão popular, com a pressão social. Mas como que a gente vai pressionar
Como que vai ter pressão social, pressão popular, se olha aqui, se a pessoa com deficiência não quer ouvir a pessoa com deficiência, se não há união, se não há uma busca incessante por esses direitos, a gente precisa unir a comunidade de busca disso. Eu acho curioso porque, assim, Quando eu Lari, falo você está travando nisso, eu acho assim, a completamente. pessoa está Agora parou. não, mesmo das pessoas. Os autistas, nós não vamos ter direitos. Entendeu? Vou passar para a Gabi para ela encerrar e para a Amanda aí. Mas é isso, a gente tem que buscar muito direito, muita união. E tem que escolher representantes realmente verdade, que representam a causa. A gente tem que ter autista na Câmara dos Deputados, a gente tem que ter autista na Assembleia Legislativa, a gente tem que ter autista na Câmara Municipal, a gente tem que ter autista, ou mães de autistas, ou pais de autistas, pessoas que entendem do autismo. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai ter representatividade. E vamos frisar que tem que ser pessoas capacitadas e capazes para fazer isso. Porque não adianta você levantar uma bandeira que nem o coleguinha que eu disse, sendo que você não sabe o ó com o copo sobre autismo. Sabe? E aí você coloca uma pessoa para coordenar o teu gabinete para levantar essa bandeira, que faz um folder. Eu perguntei para essa pessoa ainda, falei, qual a tiragem que vocês têm disso? Está acabando? Não faça de novo. Porque se isso aqui cai na boca de um ativista, você vai ser cancelado, mas numa rapidez que você não tem ideia. Falando, assim, uma série de estereótipos. Então, vamos pensar também, quando a gente for falar de representação, pessoas que se predisponham a se capacitar para isso. Porque é muito bonito a gente falar de representatividade, já não, precisamos ter autistas em X lugar. Eu não quero um representante que nem ele, que não sabe, é porque eu laudei agora. Ótimo, então se cerque de pessoas. O parlamentar em si, ele não é obrigado a saber de tudo, mas ele é obrigado a montar uma equipe para assessorá-lo que consiga abarcar todas essas condições, a partir do momento que você levanta a bandeira. Então, se você vai para esse caminho, capacite-se ou capacite a sua equipe. Hoje eu trabalho com um pessoal que tem uns projetos de lei muito bacanas e que, assim, tem coisas que o assessor com quem eu trabalho diretamente, ele me manda, toda vez que, antes dele mandar para a comissão, ele manda para mim e fala, dá uma olhada, vê o que você acha. E a gente vai discutindo, vai criando os projetos junto. Sem vaidade nenhuma. Quando eu tenho que criticar, eu critico. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Mas preocupado em criar uma lei que dê, de fato, algum respaldo e não para falar, olha, eu aprovei uma lei para o autismo que ninguém vai usar para nada, né? E é uma causa que eu estou brigando lá já. Falei, então, eu estou trabalhando com vocês aqui, mas e aí? Quantos representantes? Vocês estão tão preocupados com a causa? Quantos assessores autistas o deputado tem? Vamos falar de acessibilidade de uma maneira na prática, né? Vamos já que a gente está tão preocupado em construir políticas emancipatórias e não assistencialistas, vamos trabalhar isso na prática? Para um dia alguém vai vir falar alguma coisa e vai falar, não, eu tanto levanto a bandeira que eu tenho pessoas na minha equipe que são PCDs. Né? Porque senão fica muito raso. Se você não tem o convívio todo dia, se você não entende a deficiência, como a Lari estava falando, como que você vai levantar uma bandeira? Como é que você vai saber da dor do outro? Por mais que você não vá saber, né? Mas como é que você vai entender a dor do outro o suficiente para batalhar por isso? Eu dei uma entrevista, alguém que me conhecia aí indicou meu nome para Mogi das Cruzes, no jornal local, porque aconteceu isso que você falou. Alguém da prefeitura, né? Eu acho que queria fazer alguma conscientização sobre autismo, não sei. E aí a pessoa não entendia nada, baixou algum material da internet, eu conhecia as figurinhas, era um folder que eu sabia que estava em inglês, porque, né, autista com hiperfoco em autismo, então eu conheço todo o material que existe por aí. Aí quando me mandaram, o que eu entendi que aconteceu? Quem ficou responsável por fazer o folder da campanha pegou um folder que estava em inglês, traduziu, tradução Google, imprimiu aquilo com as mesmas figurinhas, não teve nenhum trabalho disso. Gente,
saíram, assim, coisas tão capacitistas, do tipo, a criança autista apresenta comportamentos bizarros, coisas, assim, horrorosas, sabe? Outro termo que tinha horroroso era aberrações. Nossa, foi um negócio tão absurdo. E caiu na mão de uma mãe de autista, e aí foi o escândalo da cidade, essa coisa que a prefeitura deixou escapar, imprimiram e distribuíram nas redes escolares, e aí caiu na mão de uma mãe autista, e aí ela foi com tudo, né? O que é bom quando isso acontece, mas a gente sabe que depois, foi sem querer, a gente não sabia e tudo mais, né? Então, mas é sempre sem querer, né? Que nem É nessa sempre sem situação, querer. eu perguntei para essa pessoa, né? Falei, viu? Não, a pessoa para validar, o que ela falou? Ela falou, não, mas eu conversei com mães de autista. Eu falei, tá, mas me responde uma coisa, com quantos autistas você conversou para fazer esse material? Sim. E Uhum. aí? Quer dizer, a E gente como não mãe fala. autista que acredita na cura autista? E é bem o nicho deles ali, sabe? É bem no centro ali. E aí misturam, gente, eles fazem uma salada e mistura com religião, é uma coisa pavorosa, assim. Mas o meu grande foco, né, nessa questão foi assim, a gente não... Eles usam termos tipo anjo azul, autismo é meu superpoder. Gente, Sim. não vergonha alheia quando Autismo, e isso é desumanizar o autista. Então, você é não é uma... romantizar. Vamos escrever uma Exatamente. história de super-heróis. Vocês estão viajando, né, gente? Sim. Gente, precisamos encerrar, né? Gente, obrigada, Gabi. Foi um prazerzão. Obrigada, Amanda. O projeto Asa, então, é seu, de O fazer. projeto Asa é meu. Eu Eu atendi um já... autista em Paulínia, onde eu trabalhava, e aí eu percebi que ninguém dos agentes de segurança pública, nem guarda, PM, bombeiro, ninguém estava capacitado. Eles Uhum. ficaram hiper surpresos quando eu falei que era autista, e o projeto nasceu aí. E aí a gente foi apadrinhado pela Onda, e viemos trabalhando, né, nos últimos tempos Uhum. para conseguir atender a maior quantidade possível, né? Inclusive, esse ano tem bastante viagem prevista que a gente está para fechar aí. Você então viaja fazendo treinamentos nas corporações, PM, Sim. bombeiro, Mês que né? vem, agora, a gente vai estar em Lajeado, que a gente vai atender 4 municípios do Rio Grande do Sul. Tem uns outros convites também, mas assim, é legal o pessoal saber, eu não cobro nada, tá? O que a gente pede é alimentação, hospedagem e transporte, porque eu adoraria ter milhões de dólares para fazer tudo isso de graça, mas eu consigo não cobrar, mas as despesas não tem. E as Não corporações tem também têm de como. onde tirar, né? O governo tem de onde Uhum. tirar. Sim, sim. Então, a única Uhum. coisa que a gente cobra é esses valores mesmo de custeamento das coisas, e a gente vai para qualquer lugar do Brasil. Só mandar mensagem lá no Instagram No e a seu gente conversa com Instagram. você. Isso. Tá, vou te mandar lá para Rio Branco, hein? Eu fui fazer uma palestra Adorei. lá, fui pelo Ministério Público e pela Universidade Federal, foi 3 dias de evento, e aí teve o pessoal da PM falando das dificuldades do policial militar, que é autista, né? E da dificuldade de adaptação dele na, na corporação, tudo mais, e do treinamento para... Eu já tinha escutado falar do ASA, eu comentei, gente, tem uma pessoa, eu já vi na internet, que vai fazendo treinamentos. Vou passar, então, Adoro viajar. Rio Branco. Me levem. Foi maravilhoso ter ido para lá. Gente, obrigada, Rainá. E uma representatividade do autismo feminino lá em João Pessoa, não, na Paraíba, mas você está... em qual cidade que você está, Rainá? Tá desligado o microfone, Rainá. Tá ligado, mas não... Ah,
Em Campina Grande, mas trabalha em Oliveira, no estado da Paraíba. Gente, Isso, Campina isso. Grande tem uma máfia de autista, que o Gilvan é daí também, né? Pensa na galera que deve, mas assim, tirar o juízo do povo nessa cidade, porque o Gilvan faz grupo de estudo de psicanálise comigo. E Gilvan é briguento. Maravilhoso, melhor pessoa. Todo dia ele tá bravo com alguém no Instagram. Ele é rígido. Muito rígido. Muito rígido. E é rígido e correto, né, Rainá? Queridíssimo. Né? Gente, obrigada, Maria Júlia. Obrigada pelo convite. Vai ficar gravado, vai ser postado, né, depois no YouTube. Manda os links para gente. Acho que vocês devem fazer recortes também para a gente poder postar e divulgar isso para que outras pessoas possam ver também. Beijos, boa noite. Tchau, Maria Júlia. Tchau, Amanda. Tchau, Rainá.